Estamos ao vivo? Então, já entramos. Só estou dando uns minutinhos para a gente começar. Não apareceu lá, hein? Já estamos quase. Para mim também não. Tem um pequeno delay. O pessoal está chegando. Não apareceu nada ainda aqui. Para mim também não. É porque o pessoal está chegando ainda, então a gente tem que... Dá um tempinho. Sim. O pessoal está entrando. Mas, ô Marielice, deixa se não aparecer, eu já compartilho para ti, tá? Como é? Eu compartilho daí para você. Aqui no computador está dizendo live, mas no telefone não. Aí no meu também não. Mas aí eu já consigo aqui, já mando para você. Ó, vamos começar? Vamos começar. Eu espero depois para botar. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Não apareceu nada. Vamos lá. No meu também, mas depois eu já compartilho. Tá. E aí eu não preciso fazer nada? Não, pode deixar que agora é com a gente. Tá. Bom, vamos começar, vamos dar boa noite. Pessoal, é um prazer, mais uma super live cheia de love, né, Nath? Sim. E a gente, a cada terça-feira, vem trazendo sempre um peregrino especial. Especial para a gente, especial para o caminho, especial para várias conexões que a gente vem fazendo. E na live de hoje, né, quero, antes de boa noite a todo mundo, na live de hoje, nessa terça-feira, estamos recebendo uma mulher linda e especial, também conhecida como a mãe do Rock in Rio, pois participou, ao lado de seu ex-marido, Roberto Medina, da concepção desse grande evento, que é o maior festival de música do mundo. Uma travessia inspiradora de vida. Formada em psicologia, educação física e fisioterapia. 17 anos de consultório no Rio de Janeiro. 21 anos de Caminhos de Santiago, pois, como ela mesma diz, uma parte dela vive no caminho, e por isso ela volta a cada 2 anos. Peregrina com seus 13 caminhos cheios de histórias e encantos. Mãe de 3 filhos, avó de 4 netos, 2 netas e um a caminho para outubro, né? Ano passado, com muito ritmo e charme, foi lançado o livro, um dos livros mais animados e originais da cena peregrina, do rock à Compostela. Às vezes se ganha, às vezes se aprende. Hoje vive em Lisboa, onde dá palestras e divulga seu livro. Um livro lindo e, como ela define, não é autobiográfico, não é guia para o caminho. É um livro lúdico e nós podemos sim dizer que é muito legal mesmo. Seja muito bem-vinda, Marielice Medina. Que bom, gente. Obrigada. É muito gratificante estar perto de vocês com essa conexão tão bonita que a gente tem, de paixão pelo caminho, de experiências verdadeiras, não é? Porque somos caminhantes as 3. E nos conhecemos, cada uma de uma maneira, mas sempre caminhando, né? Então, eu estou muito grata de poder ter vocês assim tão perto, ao mesmo tempo na distância, né? A gente tem uma na Espanha, eu em Lisboa, a Adriana no Brasil, lá no Sul. Então, graças a essa tecnologia que a gente pode juntar o coração e ficar perto de novo. É muito bom. Muito grata pelo convite. E é muito bom compartilhar o caminho com quem conhece também, né? E aí a gente acaba incentivando as pessoas que vão para lá para ter essa experiência que a gente já teve e ficou, né? Porque senão não estávamos cá às 3, não é? É verdade.
A gente sempre começa com a virtude, né, Maria Alice? Mas eu acabo sempre falando a parte aquela emocional, né? Que eu me lembro há uns 3 anos atrás, que eu estava recém começando, e a Maria Alice me chega na porta do albergue antigo, e eu nem lembrava da reserva, eu não sei, tu reservou muito tempo antes, porque está toda organizada, né? Quando chega que não caminhava, ela flutuava, eu fiquei meio assim, uau, quem é essa deusa na frente da minha porta? E Hipnotizou. aí tu disse, não, porque eu sou amiga do Acácio e eu vim, sim, eu digo, mas que mulher mais, que luz, que nem tu tá aí, esse sol, né? E aí a gente passou uma noite muito linda, eu não tinha a mínima ideia porque tu sabe, trabalhei com muitos anos com o evento, larguei tudo para ficar, não tinha a mínima ideia desse teu histórico, desse teu background lindo de vida, porque o caminho é assim, né? A gente troca esparadrapo, a gente cuida das bolhas, a gente sabe da vida toda da pessoa, mas a gente não sabe que profissão ela tem. É muito engraçado. E a gente passou uma noite linda, a Gol estava com a gente, tu cuidando dos peregrinos, foi muito legal. Eu Só acho para que dizer essa parte. o caminho, eu acho que faz isso, sabe? É o caminho, no caminho, eu acho que todo mundo fica muito igual. Então, eu acho que a magia do caminho é isso, é você não ter personalidade e se entregar a ele. Porque quando a gente realmente se entrega, você vive o caminho. Senão você carrega os rótulos que você tem aqui na selva da cidade e é mais uma coisa que a gente tem que deixar para trás, não é? Então, não Agora nós vamos faria para uma nenhum coisa. sentido E aí tu já eu começa. me Ó, apresentar. tu vai ter que escolher, tá? Tu sabe que aqui, ó, tu vai ter que escolher. Tu diz quando eu paro. Eu que vou escolher? Escolhe. Então, cadê? A que tu quiser. Peraí. Nesse dedo desse anel lindo, vá. Ui, que bonito. Centramento. Uau. Respirar fundo e se estruturar. Alinhar o corpo, preparar a mente e acalmar o coração. Manter o nosso centro. Então, ir para o lugar, gesto, ação ou sonho que fale verdadeiramente com a nossa alma. Energia coerente, lucidez. Procurar a estabilidade. No caminho, tudo ao redor pode estar girando, mas o eixo, a essência e as atitudes estão em equilíbrio perfeito. Os propósitos estão alinhados e a harmonia é plena. Não, agora que tu vai nos contar a história da Maria Alice, que além de ter toda essa coisa com shows, tu é uma pessoa totalmente com as mãos. Elas estavam falando uma história linda, que ela viu a Adri num evento, e a Adri tem uma tatu linda da Cruz de Santiago, e disse que a Maria Alice chegou e colocou a mão, e a Adri, agora, antes da gente conversando, a Adri dizendo, quando aquela mulher me tocou, eu senti um abraço, e todo esse teu background como fisioterapeuta, como mãos, cuidava das pessoas no caminho. Bom, agora é tua. Centramento, nossa deusa. Centramento. E eu acho assim, ó, dentro do centramento, porque a gente já vem conversando, eu acho que vale falar um pouquinho para o pessoal, né, para você, para ti. Quem é a Maria Alice Medina? Olha, eu acho que o que eu posso dizer de mim, assim, com mais objetivo, é que eu sempre fui uma pessoa muito eclética e uma buscadora de uma vida toda. Não só o buscar naquilo que eu sempre entendi que era mais coerente comigo, isso desde miúda, desde adolescente. Também o caminho espiritual, que já começou lá atrás, há muito tempo. Eu sou devota de Guru Mai Shivilatsananda, da linhagem de Siddha Yoga, na Índia, que já tem muitos anos, felizmente. E
um temperamento que está aberto ao desconhecido, é um pouco pesado demais, mas aberto ao novo, aberto ao aprendizado, aberto a sempre estar querendo aprender alguma coisa de qualquer situação, né? Eu costumo dizer que se eu for assistir uma palestra que fale sobre futebol, eu vou prestar atenção e ali eu vou aprender alguma coisa. Então, se há que ter um título, eu acho que é uma buscadora. E com isso, com a minha característica libriana de ser mãezona, cuidadora, protetora, né? Doadora, sem querer fazer um espetáculo, não é isso. É porque é o meu temperamento mesmo. E, com isso, a minha maior riqueza são os amigos que eu tenho a vida toda, que sempre foi afeto, sempre foi a minha moeda de troca. Então, ao longo da vida, eu sempre fui uma pessoa muito protegida, muito saudável, com nenhuma perda, né? Eu tive paz até muito pouco tempo, eu fui muito feliz no meu casamento, tenho orgulho imenso, porque a Roberta é uma pessoa que merece aplausos e merece ser respeitado e elogiado na coragem que tem de fazer as coisas que faz. E meus filhos, que, graças a Deus, cresceram seres humanos da maior qualidade, que estão agora reproduzindo o seu caráter, sua intenção de vida nas famílias incríveis que estão formando. E quando eu fui para o caminho, só para fazer um link aqui no que a gente tem que fazer, eu não fui para o caminho com nenhuma expectativa. A única coisa que eu queria, eu já tinha lido Paulo, sem fazer um break para ele. Paulo e Cristina são amigos meus antigos. Uma irmã da Cristina, mais velha, foi minha colega de Bennett a vida inteira. E a Cristina era a caçula, mas ela convivia com a gente o tempo todo. A tia Paula, mãe dela, era muito amiga da mamãe também e tal. E Paulo foi um grande amigo no momento mais difícil que a gente passou na família. Então, quando eu já tinha lido ele, o que eu queria não era viver a experiência dele. Eu queria conhecer aquele espaço dentro do mundo onde ele esteve na busca, no encontro, que resultou nas descobertas que ele fez e que ele honra até hoje, né? Então, o que eu queria quando eu nem planejava muito, eu desejava, mas eu achava que aquilo não ia acontecer. E houve um momento em que eu já estava estabelecida profissionalmente, eu já tinha me separado do Roberto, e eu então achei que estava no momento em que eu poderia me dar essa experiência. Então, fiz um plano de 40 dias, fechei o consultório e fui para o caminho, para o que o caminho tivesse que me dar. Eu não tinha a menor expectativa. O que eu queria era ser livre num lugar supostamente livre, porque aquilo é um lugar de busca, não é? Claro. Tanto que eu sempre fui sozinha, eu nunca me senti ameaçada, nunca ninguém mexeu comigo, nunca eu fui furtada em nada, e o que aconteceu foi a entrega. Quer dizer, sem as máscaras que a gente tem que usar na selva da cidade, e eu via uma pessoa com dor, eu ia lá, botar a mão no joelho, eu parava as pessoas que estavam andando, eu vinha de trás e via a pessoa andar de lado, porque a mochila estava toda errada, e eu parava e dizia, desculpe, vai se machucar, posso ajudar? Vamos arrumar de novo? Tal. E dessa maneira foi muito rico também, porque desde aquela época eu tenho amigos que se perpetuaram, né, nesses 21 anos de caminho. E aquilo que a Adriana estava dizendo, onde a gente não sabe com quem está andando, só o exemplo, eu tenho um amigo que ficou, que é um peregrino amado lá da Paraíba, e a gente andava, em algum momento do caminho a gente se perdeu, e a gente não chegou junto a Santiago, mas andamos juntos talvez uns
2 semanas, ele estava com um amigo que ia fazer 40 anos e que faz aniversário no dia de Santiago, que é 25 de julho. Era um ano Chacobel, que, para quem não sabe, o ano santo é considerado quando o dia 25 de julho de qualquer ano caia num domingo. Se cair 25 de julho num domingo, esse ano é considerado um ano santo. E o que acontece nesse ano santo é que todas as portas do perdão, que toda igreja tem uma porta do perdão, elas ficam abertas e existe a crença de que quem passa naquela porta tem indulgências. Então, esse rapaz, que ia fazer 40 anos, queria chegar para o dia 25, então ele andava mais depressa e tal. E o amigo dele, que se perpetuou até hoje perto de mim, andávamos e, de repente, alguma coisa, como o caminho é muito dinâmico, ele ficou para trás, não chegou comigo e tal. Aliás, eu cheguei com duas meninas aborígenes da Austrália, um rapaz da Argentina, que nunca mais eu vi, um casal alemão, que é meu amigo até hoje, e um rapaz que tinha muitas dificuldades, que tinha pólio. Então, era assim, um grupo muito heterogêneo, mas que a gente, nos últimos dias, foi ficando junto. E, bom, passou o tempo, eu voltei para o Brasil e começamos a comunicar dos amigos que tinham ficado para trás. E aí, um dia, eu ligo para o telefone desse que eu tinha perdido para trás, que tinha sido um amigo muito importante no caminho, e a pessoa que atende o telefone disse: um momentinho, vou chamar o secretário. Não sei o que é isso, tá? Quando ele atendeu, eu digo: que estudo de secretário é esse? Não, é porque eu sou secretário de Justiça da Paraíba. Era um peregrino como outro qualquer, com a barba por fazer, cansado, caído, suado, enfim. Então, aproveita aí um link. Eu aproveito o link, porque o nome do teu livro é do Rock a Compostela. então Eu quero que tu nos conte um pouco o surgimento do Rock in Rio e essa Maria Alice que trabalhou com o showbiz e que, porque fez o maior evento do mundo, né? Foi a criação de vocês. Não, eu acho que tem que dar o nome aos bois. Eu nunca trabalhei na empresa. Sim, mas tu estava trabalhando na concepção. Não, eu sempre fui... Nos conta tudo, nos conta os detalhes. Não, eu nunca trabalhei na empresa, naquela altura eu já tinha parado de trabalhar com educação física, e era um momento no Rio de Janeiro onde havia uma dificuldade política, onde não se conseguia empresarialmente realizar coisas, e o Roberto é um realizador. O pai dele foi um grande benemérito da cidade, fazia coisas sozinho, e, por exemplo, quando fizeram o aterro do Flamengo na cidade, na Zona Sul, ele pessoalmente mandava regar com carro-pipa, porque achava que alguém do governo ia esquecer de mandar regar o Jardim do Burle Marx, que é belíssimo até hoje, né? Então, eu sempre estive à direita ou à esquerda, não importa, mas a cavaleiro do Roberto, e com o meu temperamento, acho que o que fez a diferença também foi isso, que o Roberto é uma pessoa muito tímida, mas é um fazedor de coisas. A gente vê até hoje, está aí, ninguém pode dizer o contrário. Mas eu nunca trabalhei na empresa. E o momento do Estado, um pouco do país também, era uma coisa de um pouco de conflito de política, e a coisa estava entravada e não andava, e ele queria fazer coisas que não conseguia e tal, e estava um pouquinho aborrecido com essa história. E eu toda a vida quis morar fora, não por desamor ao meu país, à minha cidade, mas por buscar, por ver coisas novas, por estar aberta ao novo, não é? E eu já tinha as crianças pequenas, então eu queria oferecer aos meus filhos uma oportunidade de Europa, Estados Unidos, não importava Japão, o que fosse, estava bom. E ele não, ele estava agarrado ao patriotismo, queria o que queria. E num dia, 84, 85. Isso foi 84. Um dia, numa conversa mais acalorada do casal, que na realidade briga nunca houve, mas eram temperamentos, né? E é importante que se diga que foi um casal que tinha muito respeito intelectual. Então, eu confiava muito nele, ele confiava muito em mim, a gente trocava muito. Enfim, e houve um momento, então, nessa conversa que eu digo: olha aqui, não está conseguindo fazer pela cidade, faz pelo país, e vamos embora sem culpa. Mas
aí aproveita que as crianças são pequenas, a adaptação é mais fácil e tal. E ele, um muito bom leonino, não gostou, né, de ser cutucado e resolveu que ia ficar pensando. Eu fui dormir e ele ficou na sala, lá elucubrando coisas. No dia seguinte de manhã, ele me chamou e disse: olha, já sei o que nós vamos fazer. E a gente falava muito no plural, sabe? Disse: tá bem, então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o maior festival de música do mundo. E aí, como isso? Não, eu quero que a música seja o veículo de união, porque a música é a pátria, né? A música, ela permeia etnias, ela permeia bloqueios pessoais, ela permeia culturas, políticas, tradições de qualquer país. Então, ele entendeu que a música podia ser, o que está comprovado, um veículo de união. E dali a gente partiu para poder conversar com o pessoal de rádio, para saber quais eram as sugestões dos hits do momento, também uma televisão que precisava fazer uma transmissão ao vivo e que a gente precisava da opinião dos técnicos, a saber, bom, então é Margarida ou é Antônia? Quem é que vai dar mais público? Quem é que vai agradar mais? Enfim. 85, né, Marelice? 85 era outra. Não, mas isso era 84, né? 84, outra história de... 84. E aí a gente foi para Los Angeles para fazer os contratos, Los Angeles, Nova York, e durante um mês não acontecia nada. Todo mundo dizia que era um maluco brasileiro, um garoto, né? Nós tínhamos, já não sei mais quanto, não interessa esse número, pá, mas eram uns 1000. E as pessoas olhavam para a gente, são 2 miúdos que querem fazer uma coisa, e a gente levou maquete e ilustrações, e fazíamos reuniões no hotel, e as pessoas diziam, não. Bom, fora que isso era setembro, outubro, ele queria fazer em janeiro. Então, todo mundo disse, um negócio desse tamanho leva 2 anos para ser construído, claro que não. Então, era água fria o tempo todo. O que fez o grande diferencial foi que 5 anos antes disso, nós tínhamos levado o Sinatra para cantar no Maracanã. Sim. E também, antes do Maracanã, mais 3 anos para trás, o Roberto tinha conseguido fazer o primeiro comercial da vida do Sinatra. Eu, honestamente, não sei se foi o primeiro e único, mas foi o primeiro, onde ele aceitou, depois de muita verve, fazer um comercial para uma empresa que era cliente do Roberto, na época da Artplan. E, com isso, a gente estreitou uma amizade muito grande com o próprio Sinatra e com o advogado dele, que já passou dessa para melhor, mas a mulher dele é minha irmã americana até hoje. E a gente, a ponto de que eles eram noivos na época, foram passar uma lua de mel no Rio com a gente. Enfim, e aí, depois de quase querer desistir, um mês de tentativas, as pessoas riam, né? Tinha todo o desconforto da ideia. E uma vez a gente estava andando na rua e o Roberto estava, vamos embora, isso não vai funcionar. Eu digo, não, já vai funcionar. A gente já está um mês fora, o festival vai acontecer. Pode não acontecer na hora, ou do jeito, ou na data que você escolheu, mas ele vai acontecer. Então, a gente vai quebrar a cabeça e encontrar uma solução. E ele, criativo como teve a ideia de pedir que o empresário do Sinatra convocasse uma conferência de imprensa, que a nós ninguém responderia, claro, tinha que ter o aval do cidadão, e assim foi. Ele chamava-se Milton Rudin, e o Milton, então, convocou para 2 dias depois, sei lá, uma conferência de imprensa, tinham lá 20 e poucos veículos, e ele, então, abriu dizendo, eu chamei vocês aqui para apresentar uma pessoa que fez o melhor trabalho da vida do Sinatra. Porque o Sinatra era textual, dizendo que cantar no Maracanã para um público pagante, porque ele já tinha cantado no Central Park free, né? Um público pagante, 160 mil pessoas, onde naquele show choveu e as mulheres estavam de vestido comprido, de guarda-chuva na arquibancada, ele disse, é o maior momento da minha carreira. E eles ficaram muito gratos pela qualidade do serviço que a gente apresentou e a relação que já vinha sendo estabelecida por conta do comercial, depois do Maracanã.
Então, quando o Mickey, que é o apelido dele, o Milton tinha apelido de Mickey, quando ele deu o aval do que era aquele empresário que já tinha feito uma coisa tão bem feita, as pessoas começaram, opa, então vamos prestar atenção. E aí, no dia seguinte, deu manchete tudo quanto foi lugar, e a primeira pessoa que ligou para a gente foi o Jim Beach, que era o empresário do Queen, que se tornou um grande amigo do Roberto também. Sim. Então, na hora que o Queen disse, opa, eu quero, aquilo fez fila, né? Veio todo mundo atrás e a gente voltou para o Rio já com vários contratos feitos e também já tinha se feito coisas, tínhamos conseguido que o doutor Carlos Carvalho cedesse a terra do lado do Rio Centro, que era o terreno do tamanho do mundo. Os planos estavam sendo feitos ao mesmo tempo, o primeiro palco do Rock in Rio tinha 5.000 metros quadrados, e foi uma coisa feita para durar 5 anos, só que pelo mesmo problema do político, houve um momento que aquilo foi interditado, deu um problema maluco, e a gente foi obrigado a desmontar quando acabasse o festival, porque a gente já tinha um compromisso em dólar lá fora muito grande, e conseguimos, então, que o governador e o prefeito da época, que não concordavam com aquilo, nos obrigaram a desmontar. Então, com isso, o Rock in Rio, o segundo, já foi 6 anos depois do primeiro. 91, né? Foi uma mágoa muito grande. Para quem trabalha com show, desmontar um projeto desse de um dia para outro é quase E fora o investimento, né? Porque, Natália, porque aquilo feito para... Era um palco, eram 3 palcos, cada banda não tinha atraso, as bandas iam se organizando, se armando com os instrumentos, enquanto o outro acabava de cantar, então aquilo tinha um timing que foi espetacular. Eu me lembro quando o Ney Matogrosso pisou no palco, era o primeiro show do primeiro dia, o show começava às 6 da tarde, ele entrou no palco, eram 6h05, e ninguém acreditou. Isso vai atrasar 1 hora, 2 horas. E ele entrou com aquele talento dele, com uma calça de escama prateada, com toda a verve, toda a força que o Ney tem até hoje, né? Que é um espetáculo de artista. Eu fiz shows dele, Maralice. Hein? Eu trabalhei 15 vezes com ele. Ah, é? 15 shows. Olha, trabalhei muito. Eu adoro. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Esse ano, em janeiro, ele estava fazendo um show no Viva Rio, dia 11 de janeiro, e eu fui convidada para o show, porque eu sou muito amiga da advogada dele e tal. E aí eu disse, eu gostaria de cumprimentar o Ney, que eu já não encontrava com ele há muito tempo. E quando a gente se olhou, ele disse, nossa, eu não te vejo há tanto tempo. Eu disse, eu também, só tem um detalhe, é que hoje é 11 de janeiro, de, sei lá quantos anos depois, 30, não sei quantos, do mesmo 11 de janeiro que você pisou no palco pela primeira vez, foi o primeiro que abriu o festival. Então, foi muito legal o abraço que a gente deu, as fotos que a gente fez, porque a gente estava honrando, né, um momento muito forte na carreira dele, e que foi, àquela altura, Paralamas foi lançado lá, a Blitz já existia, mas fez um sucesso incrível, os cantores que vieram de fora, alguns não acreditavam por que estavam sendo convidados. O James Taylor, por exemplo, em Los Angeles, quando a gente foi na casa dele para conversar, ele dizia, mas por que vocês querem que eu vá? Eu já não canto há 3 anos. Não, você não canta aqui, mas lá você é famoso. Lá todo mundo gosta da sua música. Os gringos, às vezes, não sabem como o brasileiro tem bom gosto musical e como, quando quer investir num bom show, investe, né? Mas, Natália, eu acho que a grande diferença da plateia brasileira é o acolhimento que ela dá, sabe? Como a hospitalidade brasileira, gente. É a hospitalidade brasileira. E é como o peregrino brasileiro, que, claro, às vezes tem gente que não quer ficar com os brasileiros, mas quando tem peregrinos brasileiros, quando tem hospitaleiros brasileiros, vivem, é um povo que tem essa alegria, que vive, que vibra com as coisas. Eu acho que é um povo que gosta de gente, sabe? E que tem a informalidade.
Então, as duas coisas juntas ajudam né? Essa imenso. espontaneidade. Sim. Ajuda muito da gente entabular Tem umas fotos lindas no livro. Mostra a gente aí. Mostra o livro. Lindo! O meu tá chegando. Ai, o meu não tá aqui ainda, mas tá chegando. Ai, conta um pouco, Marielle. Olha, Maravilhoso. esse livro ele surgiu... Eu posso ir passando umas fotos dele enquanto tu fala? Pode. Esse livro surgiu quando, já de muito tempo, o editor Tomás Adur, que é da editora Vermelho Marinho, ele já me pedia para escrever coisas, mas ele queria assuntos que eu não estava tendo coragem. E quando eu voltei, a terceira vez que eu fiz o caminho todo, lá de Roncesvalles, eu voltei com vontade de fazer alguma coisa pelo caminho. Lá atrás, lá no início, eu tinha vontade de morar no caminho, de fazer um albergue, de tratar os peregrinos. Então, eu tinha um sonho que eu não consegui realizar, mas o que aconteceu foi que como eu sempre gostei muito de fotografia e nunca levei máquina, né? Porque, aliás, levava aquela pequenininha, né? Que todo mundo usava. Quando eu comecei a levar telefone de celular, telemóvel aqui para os meus portugueses queridos, eu comecei a fotografar com telefone e eu tenho, sei lá, 8.000 fotos do caminho. E a fazer alguma coisa do caminho, eu nunca quis fazer um livro autobiográfico, nem um livro peregrino, porque eu tenho que confessar a vocês que um livro peregrino, para mim, é muito egóico em alguns momentos. Outros são bastante informativos. Um livro que eu gosto imenso é o do Colombo, que vocês entrevistaram, que também é um livro dinâmico, também é um livro que só que eles fizeram como guia, né? Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, tal, eu tenho o livro deles, eu gosto imenso. Mas eu queria, então, fazer uma coisa que eu não me expusesse pessoalmente, mas pelas fotos eu tinha coragem de me expor, porque eu sei que eu tenho um bom olho. E aí eu fui ao Tomás e disse, olha, eu quero fazer um livro, mas eu não sei como é que começa. Pedi ajuda a uma amiga minha de vida toda, Regina Sávio, que disse, olha, você me conhece muito, Regina me conhece bastante, e disse, olha, fica do meu lado para ver se você me ajuda a dar um norte nesse projeto, porque eu preciso de um contraponto, eu preciso de alguém que diga, não, isso não tem nada a ver, não, isso é feio, não, isso é bonito, não, isso é uma boa ideia, isso não é, para não falar sozinha, né? E acabou que a gente também conseguiu um artista gráfico, que é o Jorge Fausten, que tornou-se um querido amigo, que quando eu fiz o briefing do que eu queria fazer, ele entendeu completamente, porque eu queria fazer um livro lúdico, eu queria fazer um livro divertido, eu queria fazer um livro que você não decora, um livro que ele não tem princípio, meio e fim. Os textos são textos, é todo escrito por mim, com a ajuda do editor, que fez as correções necessárias, claro, mas ele tem pouco texto, mas são textos que acabam, sabe? Não tem uma sequência. Então, pode ter foto do final do caminho no início, pode ter texto que fala de uma outra coisa que não tem nada a ver daquele momento que a foto está passando, mas são textos experienciais, né? Alguma coisa de coisas que eu vivi, que eu achei que eram mais curiosas, e textos experienciais, reflexivos meus, que durante muito tempo eu escrevi para um jornal, para revista, até hoje me pedem textos, então eu tomei coragem. Então, o que eu fiz? Ele, no início, fala um pouquinho como é que foi minha vida, uma coisa muito bobinha, assim, uma página só. Depois ele fala um pouquinho do rock também, como é que eu estava lá no rock, como é que eu fiz uma escolha de buscar outro caminho, outra história, e ele entra nas fotos. Então, ele está todo traduzido no espanhol. Eu coloquei frases minhas e de pensadores
no meio das fotos, aleatoriamente, para que as pessoas possam introspectar, viajar naquela foto, viajar naquele pensamento. O caminho é um caminho de autoconhecimento, então eu achei que essas frases podem ajudar a pessoa a introspectar. Ele tem 10 QR Codes para ver filmetes que já estão no YouTube. Ele tem, no Brasil, um audiodescrição para deficiência visual. Ele tem o prefácio da Cristina Oiticica. Ele tem a parte histórica, escrita e traduzida já, todo traduzido, pelo Dr. José Manuel Andrade, que é um grande querido amigo meu, catedrático de História Medieval da Universidade de Santiago de Compostela, onde eu já fui estudar em 2 ocasiões diferentes, e ele se tornou um querido amigo. E antes que eu falasse alguma bobagem, né, desse uma data errada, aí tem sempre aquele que vai dizer, não, não era assim, foi assim. Eu digo, pá, deixa ele falar, que é melhor. Ele tem no início um texto belíssimo, eu não, acho que não dá tempo de ler, mas que é da Jana Carvalho, não sei se vocês já conhecem ela. A Jana, numa reunião da confraria, leu um texto que ela criou com frases do que é ser peregrino, que eu achei fantástico, eu pedi a ela e ela deixou publicar. Então, ele ficou, assim, muito o que eu queria, sabe? Ele honrou meu amor pelo caminho. Ele é um livro que ficou bonito, ele ficou tecnicamente correto, ele é esteta, ele é forte, ele pesa 2 quilos. É um livro de mesa, é um livro de decoração, e é um trabalho que eu me orgulho muito, porque ele reflete o meu amor pelo caminho e toda a gratidão que eu tenho do que o caminho fez por mim. E foi curioso, porque quando eu voltei, vocês duas devem ter tido essa situação também mais vezes, as pessoas dizem assim, mas o que é que você viu neste caminho? O que é que você trouxe? Esse negócio de andar, pegar poeira, dormir em albergue, dormir com um monte de gente que você não sabe quem é. Que graça pode ter isso? Tá bom, deixa falar, não é? Porque só quem está lá é que pode saber. E eu dizia, eu me trouxe de volta. E eu acho que foi esse o grande benefício que o caminho fez a mim, porque ele não é que ele fez um resgate, mas ele me permitiu ser sem máscaras durante muito tempo. E isso foi tão rico de estar lá e ser eu mesma, sem rótulo, sem nome, sem sobrenome, sem cartão de visita. E isso foi de uma riqueza que eu indico a todas as pessoas que possam se permitir a estar no caminho, pelo tempo que for possível, não importa. Você pode estar no caminho por uma semana, você pode estar no caminho lá em cima na Navarra, nem pretender chegar a Santiago, não faz mal, tem muita gente que faz aos poucos. Tá? O próprio espanhol vem para o caminho com grupos e fazem sexta, sábado, domingo, aí o ônibus pega, leva para casa, semana que vem eles começam de novo daquilo ali, vão fazendo, às vezes fazem sazonalmente, no primeiro semestre faz um pedacinho, segundo semestre faz outro pedacinho. Eu tenho um amigo muito amado no Rio de Janeiro que já fez o caminho da fronteira até León, não, mentira, de León para frente, e nunca fez de León para trás, e quer ir, mas não sai, não arreda pé do sofá, então não sei o que vai fazer. Mas a experiência peregrina é genial, é genial. E claro que hoje o caminho... Como é que começou? Porque a gente entendeu, tu vem dessa vivência forte que foi todo o casamento, o rock, né? É uma atividade. Tu já falou que tu é uma mulher aberta para o novo. E aonde entrou esse novo na tua vida, que foi o caminho? Aonde que... Porque tu diz uma frase, porque o papo que a gente foi batendo já, tu falou frases assim que me tocaram muito, que tu disse, né? Quando calço as botas para caminhar, eu vejo a vida com outro olhar.
Isso foi uma experiência que eu tive até recente, quando eu comecei a treinar para ir em 2016, que foi a penúltima vez que eu fui, porque em 2018 eu já fui de novo. Eu morava na Lagoa e eu resolvi que eu tinha que começar a subir e descer ladeira, enfim, porque eu ia para o caminho. E eu coloquei a bota ao invés do tênis e eu percebi que eu estava pisando com outro ritmo. E pisando com outro ritmo, eu me peguei observando a natureza da lagoa de uma outra maneira. Claro. E aí, Isso é pura poesia, Maria Alice. sim, mas aí vamos dizer que, guardando as devidas proporções, pode ser um delírio peregrino, entendeu? Sim. Não sei. Mas pode ser também uma conexão verdadeira. A bota é o carro que você leva para o caminho, não é? Claro. Se a bota não existe, se você não está bem calçada, não anda. É igual, você pode ter uma Maserati, não tem pneu, não sai do lugar, né? Claro. Então, que é uma das coisas que eu falo imenso quando eu faço coaching para o caminho, quer dizer, eu não sou coaching de levar. Em 2010 eu comecei a levar pessoas para o caminho, eu fiz um projeto muito lindo, que eram Mulheres no Caminho, e é tudo pouquinho, mínimo de 5, máximo de 10, mas que eu tinha a intenção de resgatar o feminino do caminho, de mostrar os lugares onde se fazia na antiguidade só rituais femininos, né? Eunate, por exemplo, é uma igreja onde só entravam mulheres. E faziam aquela caminhada em volta, que era uma coisa meditativa, já era meditativa naquela altura, e, enfim, mas com roda de conversa, com sugestão. Eu não tenho essas cartas que a Natália tem, eu tenho umas outras cartinhas que eu uso no caminho também, mas eu não tinha carta, então eu criava palavras, nem que fosse o pé ou o bastão, e elas andavam pensando naquilo, e depois a gente, em algum momento do dia ou à noite, depois de jantar, a gente fazia uma rodinha de trocas, onde as descobertas sobre aquela palavra vinham na reflexão do caminho, né? Mas depois eu só consegui fazer 3 grupos, porque o euro ficou tão difícil no Brasil que a gente acabou não conseguindo dar continuidade. E aí, como a minha experiência profissional da fisioterapia e dessa visão global do paciente que eu sempre tive, mesmo quando eu trabalhava com educação física, eu via o aluno como um ser único. E eu usava a educação física naquela altura como uma matéria educacional. Eu não treinava só atletas, que eu levava garotada, era pessoal de adolescência, levava para competir e tal, mas eu não era aquilo, eu queria relacionamento entre eles, eu queria o valor que eles dessem à competição, enfim, essa coisa didática. E com essa coisa da fisioterapia, eu acho que também a relação que eu tenho com o corpo, que eu sempre tive esse cuidado, né? Eu sempre trabalhei com prevenção e sempre trabalhei com fisioterapia preventiva. Por isso que quando tu chegou lá no albergue a primeira vez, eu pensei, ela não caminha, ela flutua. Né? Não, mas olha... E tu tirou o centramento ainda, tá? Falei. Minha querida, você ainda está em Puente la Reina, que é lá no início, né? Que são talvez 4, 5 dias da fronteira. E eu estava começando, mas eu estava tão feliz já estava tão integrada, que foi uma bênção, né? Quer dizer, lá no início eu fiquei em outro lugar, quando em 2016 foi que eu conheci você, que o Acácio recomendou. O que eu sinto que faz a diferença é esse olhar que eu consegui criar de mim no caminho e que faz ajudar as pessoas. Porque com 13 vezes no caminho, eu fiz o Por Caminho Português em 2007, de Valência do Minho para cima, não saí do Porto, que não dava tempo. Mas eu não conheço uma bolha, gente. A tendinite ameaça, o joelho dói, a coluna reclama, você tem que arrumar a mochila diferente, você dormiu mal na véspera, o calçado está mais apertado de um lado que do outro. Detalhes, né? O Acácio fala uma coisa super bonita das bolhas,
eu tenho uma outra versão das bolhas, mas que eu acho que são complementares. E tu dizendo isso, e tu tendo toda essa harmonia, toda essa história que tu está nos contando, o Acácio fala que é o peregrino que se cuida. Ontem até ele falou numa entrevista, eu adoro esse jeito. Eu acho que tem a ver com o que eu penso. Quando chega um peregrino com muita bolha, eu acho que ele está chorando. Que eu acho que é o teu corpo chorando. É uma sensação que eu tenho, eu não li em lugar nenhum. Então, quando tu fala isso, me remete a uma pessoa que cuida de si e que possa cuidar de si e cuida dos outros. Consegue ser generosa. Sim, mas eu vejo assim, a pessoa que vai para o caminho, e eu tenho uma querida amiga, que não vale o nome, não interessa, de São Paulo, que foi para o caminho e me ligou, estou no caminho, lembrei de você. Eu disse, você foi para o caminho, você conversar comigo antes, por que você não perguntou alguma coisa? Ah, não, porque eu resolvi, eu fui. E aí ela fotografava os pés e mandava. Uau. Sim. Não precisava ter acontecido, entendeu? Porque eu acho que o caminho, qualquer caminho, não importa, qualquer caminho, seja o caminho que você caminha a pé, seja o caminho onde você se propõe a uma nova formação, vai estudar, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, qualquer coisa, não tem que ser um caminho de sofrimento. Não, na minha cabeça é assim, entendeu? Você vai estudar de novo, vai estudar uma coisa que você gosta realmente, né? Não vai porque ouviu dizer que é bom, pode ser bom para o vizinho, pode não ser bom para você. Então, o caminho não tem que ser feito com sofrimento, senão ele não é vivido. Agora, a pessoa realmente tem tanta informação hoje em dia, né? A gente tem 11 sites do caminho, mas eu ainda encontro lojas, que às vezes eu acompanho as pessoas para comprar material, e o vendedor disse, não, basta ser um número maior do que o seu pé. E eu digo, não, é melhor 2. Não, não precisa. Aí eu que já estou ficando mais sem paciência, né? A gente vai ficando mais velho, eu digo, mas o senhor é peregrino? Já caminhou lá? Não, não, mas eu vendo muito para peregrino, eu sei bem. Eu digo, então, desculpe, tem que ser 2 números, tá? Porque tem que botar 2 meias, porque tem que armar certo jeitinho, porque o pé incha, porque o pé transpira, porque é verão, no inverno é diferente, mas... E aí você fica chata, porque você fala uma coisa e faz um enfrentamento à toa. Então, as pessoas que eu tenho a alegria de ter treinado para ir para lá, ou pelo menos aconselhado, ou feito Zoom com dicas e orientação, como é que bota, o que que bota. As pessoas não se machucam, sabe? E aí sim, aí vive o caminho. Quem é da gastronomia vive a gastronomia, quem quer conhecer os vinhos de Espanha todo, vai beber o seu vinho, não tem importância. Quem não quer andar carregando a mochila também não tem importância, bota sua mochilinha pequenininha, água, capa, lanterna e vamos adiante, com uma maçãzinha na mão, a mochila agora tem esse conforto, pode ir passeando sozinha, né? E nada eu acho que tem regra. A única regra que eu sugiro, verdadeiramente, e acho que sem ela não faz sentido, é você se entregar ao caminho. Ponto. Tu acha que sempre tem uma seta amarela na nossa vida, tu que está toda de sol hoje? Pois. Aqui em Portugal tem as setas azuis também. Sim. E as azuis são que levam a Fátima. Sim. E as amarelas dão essa paixão, né? E eu falo sempre, vocês têm que buscar. Eu tenho uma... Agora eu vou ter que chorar. Tu tinha dito que eu ia chorar. Olha que coisa. Deixa pode terminar, desculpa. Não, eu estava dizendo que eu tenho no livro 2 páginas de setas para mostrar como é que elas aparecem. Porque as pessoas, quando você diz tem que seguir a seta amarela, de repente imaginam que aquilo está como tabuleta de autoestrada, né? Sim. E não é assim. Então, você tem que realmente estar atento aos sinais do caminho, seja no meio-fio, seja num poste, seja na parede de uma casa, seja numa pedra, nos lugares mais difíceis, né? E isso é
uma correlação com a vida da gente. Está É o que eu sempre ia no sinal. perguntar. Está sempre no sinal. A gente é que teima, não é? Depois de... aí tem que voltar para trás para corrigir, para A minha pergunta é assim, ó, tu pensa que, por exemplo, sempre nós temos uma seta amarela na nossa vida? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tu tem um episódio que tu contou, né? Que quando a gente pensa que a seta, eu acho que dá para fazer um paralelo, uma metáfora com a vida. Porque quando tu acha que a seta não está ali, ela está. Tu contou É isso, uma passagem para nós, né? Eu acho é que isso. vale a pena contar para o pessoal, é muito legal. Essa passagem está no livro, Aham. que foi uma experiência muito rica. Eu vinha, vocês duas sabem o que é a calçada romana de Siralki. E eu tinha acabado de descer e eu no caminho, ainda tem um parênteses aqui, eu não tenho nunca pressa de chegar. Ponto. Então, tá. Então, quando eu adoro pedra, então quando eu vejo uma pedra, eu fico lá, eu fico curtindo, eu quero imaginar como é que, por que aquilo está lá ainda, o que acontecia naquela época, por que aquilo... A gente tem ali em Ciral que tem 2 menires romanos, gigantes, né? Gigantes. E eu vinha pela calçada romana com a maior tranquilidade, aquilo pedra, não tem tamanho, né, de degrau, é difícil, tá? Mas eu ali via, já vi, continuo vendo cada vez que passo lá, as bigas romanas passando, os cavalos trotando e tal. Eu vinha naquele delírio. Quando eu subi a calçada, quer dizer, ela dá uma descida e sobe, ela lá atrás, agora eu já não sei como é que está, em 2016 ela já estava mais facilitada peregrino, tinha lá uma arrumaçãozinha para ficar melhor. Mas lá, quando foi assim, de vez em quando o governo entra para a autarca, entra para ajudar o peregrino e às vezes atrapalha, porque onde tinha terra eles põem cimento, para você andar melhor. Onde fazia lama, eles botam pedra, aí você pisa na pedra, na lama. Enfim, enfim, aí nessa experiência que eu contei no livro, quando eu saí da calçada romana, eu dei de cara numa autoestrada que tinha um guardrail com muitos, era assim uma rotunda e tinha várias saídas. E eu fiquei do lado do guardrail e fiquei pensando, ops, e agora para que lado que eu tenho que ir? Tinha um posto de gasolina na frente. Eu digo, bom, vou tomar uma água para saber para que lado eu tenho que ir. Atravessei, fui no posto de gasolina e tal. E como eu já tinha aprendido no caminho, voltei àquele lugar onde eu tinha dado de cara com o guardrail e fiquei então em pé. Eu disse, bom, aqui não vai para lado nenhum. Eu fiquei no meio da autoestrada, lá numa calçadinha que estava lá dividindo. Eu digo, bom, agora daqui eu tenho que enxergar a seta. E eu olhei para baixo, para cima, eu olhei, escaneei tudo, não via. Não via, eu digo, bom, eu que estou errada, porque a seta está aqui, ainda mais numa encruzilhada desse tamanho. Mas vai aparecer. E aí eu resolvi fazer um scanner assim, fiquei parada e fiz 180 graus, devagarinho. Nada, olhando para cima e para baixo. Aí virei de costas sobre os meus 2 pés, para não dar um passo fora do lugar, e fiz o scanner do outro lado do mesmo jeito. Nada. Caramba. Voltei ao ponto de partida e disse, não, isso tem que estar aqui de algum jeito. Aí eu comecei a olhar para onde estava o meu pé. E a seta estava do lado do meu pé, só que do lado do meio-fio. Olhando para o asfalto. Né? Não estava olhando para cima, para baixo, não estava num postinho, não. Ela estava na largura do meio-fio, naquela lateral que só se eu tivesse olhado de lado, mas eu não estava procurando lá, longe, né? Sim. E aí aquilo me deu essa resposta de que ela está sempre lá. E aí eu posso dizer a vocês, nesse momento da seta, que eu acredito, sempre acreditei e continuo acreditando, que a maior demonstração de fé que o peregrino pode dar, não importa a sua fé, não importa a tua história, não vamos nem falar em religião, mas a tua fé,
onde você atravessa um país, você anda 827 quilômetros, seguindo uma seta amarela, acreditando que aquela seta te leva aonde você quer chegar, que é a Catedral de Santiago de Compostela. Então, isso é a maior demonstração de fé que alguém pode dar, independente dos motivos que qualquer um vá para o caminho. Um vai porque é sabático, o outro não sabe se casa, compra uma bicicleta, o terceiro porque quer pagar os pegados, o outro porque não tem nada para fazer na vida, vai andar, o outro porque é aventureiro, o outro porque é buscador. Não interessa. Mas você acreditar que aquela seta te leva aonde você quer ir, isso é fé, gente. Senão você vai dizer, não, mas pode estar virada para o outro lado. E eu digo às pessoas, olha, se andar 1,2 km sem aparecer uma seta, e agora eu acho que já está um pouquinho mais atrapalhado, porque tem a coisa da concha, e tem concha que é virada para lá, tem concha que é virada para cá, a gente As não contas sabe. não têm o sentido certo, isso... Pois, então, eu não sei o que é a O concha. sentido certo, não, o sentido certo da concha é todas vão para Santiago. Então, não é assim, quando a concha está assim, então Santiago está aqui, não é para cá, é para cá. Sim, mas Então, eu estou dizendo, mas o o caminho vai confuso, para vários lados. erradas. mas Acontece que o pessoal que coloca as conchas, às vezes, é como a gente sempre fala, não devem ter feito caminho, devem colocar, e aí eles colocam, a concha está diferente da flecha. você acha que a concha é enfeite, esse é que é o problema. Quem coloca as conchas acha que aquilo é para enfeitar. Então, Exato. o que eu percebo do que você está dizendo, e eu já nem olho tanto aquilo, é que a base da concha é que é a direção, né? Não é o raio dela. Não. Mas ela no caminho está virada para lá e para cá. A concha está aqui é Santiago. Então, todas têm que vir para cá, para Santiago. Então, a concha, sim, aquela partezinha, as mãozinhas, os dedos da concha tem que estar para o outro sentido. Pois é, mas isso tinha que ter bula, né? Escrito embaixo, porque faz uma confusão danada. Mas é o que a gente fala, vai pela seta amarela, porque agora em novembro eu estava fazendo o caminho aí em Portugal, de Fátima a Santiago, e eu cheguei a tirar fotos, que é concha assim, a outra, chegava uma que era assim até, era o miolo embaixo e os raios para cima. Aí eu digo, bom, então mergulhar, sabe? Porque realmente quem coloca não tem o conhecimento como peregrino e acaba achando que é só uma imagem alusiva, né? Claro. Não é uma indicação mesmo. Mas em Pamplona, por tá... exemplo, quando você anda à volta da cidadela, a concha é de não tem seta, é de metal no chão e apontando os raios para lá. Quer dizer, a base da concha está apontando para trás. Sim. E você tem que seguir aquelas conchinhas do chão. Porque senão olha, eu vou dar uma lida no que o pessoal está dizendo. A Silvia Machado, a Silvia do Rio, né? A Silvia botou, tem placa com concha para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Em Portugal, o lado da concha é todo diferente. Então. Depois a Yádia, daqui do Sul, colocou, tem muita concha virada. Tentei fazer essa referência de indicação e não deu certo. Não, então, o pessoal está também, pensa como a gente está falando, né? Não, a concha não, vamos pela seta amarela que ela nos leva, né? E é aquela coisa que eu falei da bota. A criatura não é peregrina, não foi para o caminho e está dando palpite. Quem coloca a concha também tem orientação. Então, o peregrino, se não está entregue ao caminho, se tá, e é aquela velha, graças a Deus, máxima que a gente tem no caminho, onde o turista exige e o peregrino agradece, é verdade. Você não vai entregue, você se aborrece, uma vez por dia você se aborrece. Claro. Você acha que aquilo tinha que estar pronto, como se fosse um tour turístico, não é? Não, então, eu acho que o caminho dá muito aprendizado, sabe? Dá muito aprendizado de aceitação, dá muito aprendizado do improviso, de você, da adaptabilidade. E, claro, agora, né, tantos anos depois da primeira, o caminho está muito mais facilitado. Eu acho que ele está até menos humano do que ele era. Mas ele está muito facilitado. Você tem o serviço das mochilas,
você tem hoje quartos femininos e quartos masculinos, banheiro masculino, banheiro feminino. Agora, com Covid, a gente não sabe, né, como é que os albergues vão se organizar. Eu soube uma coisa ótima. Amanhã, aliás, abre a fronteira Portugal-Espanha. E também tem um rapaz que era funcionário aqui da empresa aqui de Portugal, que estava muito agoniado, confinado, e me ligou na quinta-feira passada, disse: Marielle, surpresa para você, estou caminhando a Santiago. Eu digo: epa, vai ficar preso, a fronteira está fechada. E eu não sabia. Eu digo: você acha que é só a fronteira aérea? Não, a fronteira embaixo, você não vai passar. Ah, mas eu estou levando barraca. Eu digo: ainda bem, porque não tem albergue também. Então, ele hoje até me mandou e disse: estou há 4 dias nesta praia linda, esperando que a fronteira se abra amanhã, porque ele só queria andar, ele queria sair de casa, que estava confinado, não estava aguentando o confinamento. Mas o que eu entendo é assim... Hã? E as rotas, quais as rotas do caminho que tu fez e qual a que mais tu considera mais impactante de todas as rotas? Olha, eu não fiz muitos caminhos. Eu não fiz muitos caminhos. Eu só fiz o francês e o português, assim, um pedacinho. O francês eu conheço bem, o francês eu já fui muitas vezes, eu já fiz 3 vezes lá. Quer? Está falhando. Desculpa, acho que está um pouco estável. Sim. Então, as outras vezes que eu estive no caminho... Tu é do time que adora o francês, né? Eu sou do time que adora o francês, mas a minha experiência no caminho é que eu sempre saio da cidade dependendo do tempo que eu tenho. Então, eu já saí de Lyon, já saí de Burgos, lá em cima, já saí de Lyon, já saí de Ponferrada, já saí de Astorga, já saí de Sarria. Enfim, é o tempo que eu tenho para estar lá, né? E tive uma experiência espetacular em outubro de 2018, que uma amiga minha, uma irmã para mim no Brasil, estava fazendo 80 anos e tinha até dito: vamos fazer um cruzeiro e tal. Então, um dia me chamou e disse: olha, mudei de ideia, eu quero conhecer o Caminho de Santiago. Eu digo: claro, aí quem chorou fui eu, né? Fiquei emocionada. Ele disse: você fala tanto, eu quero ir e tal, mas eu quero andar o que eu ando todo dia no condomínio, 3, 4 quilômetros, mas eu quero conhecer tudo do caminho. Aí convidou umas primas de São Paulo, que também tinham uma idade lá aproximada, as noras, umas amigas. Bom, no final éramos 10 pessoas, um dos genros aceitou, o outro declinou: não, encontro com vocês em Santiago, obrigada, não quero, tá? E nós tínhamos, então, duas carrinhas. O pessoal mais velho andava numa carrinha e, dependendo da topografia, andava 3 ou 4 quilômetros, ou 5, já aconteceu, mas ou saindo das cidades ou chegando às cidades, né? Porque eu queria que elas tivessem a experiência de estar andando e ver só a cruzinha da igreja, né? E você vai chegando e aquilo vai ganhando volume, né? Você vai se aproximando da cidade, é uma cena genial. E com isso fizemos o caminho saindo de Burgos, mas elas queriam também comer, também conhecer os vinhos e tal, e a gente, então, ficou em albergue particular, albergue municipal, hostal, hotel, até parador a gente ficou. E elas ficaram super gratas, foi ótimo, ninguém passou mal. Então, o caminho, ele é possível para qualquer pessoa, sabe? Não é que você precisa ser atlética, você precisa ter um perfil extraordinário. Eu já conheci muita gente que fez de bike, com excessos e sem excessos. Então, eu conheci um casal de São Paulo que estava fazendo o caminho em 8 dias. Então, eram 100 quilômetros por dia. Nem perguntei o que eles tinham visto do caminho, porque não viram nada, não é? Eles andaram na carreteira 8 dias. É diferente, né? Não escuta o passarinho cantar, não vê o cachorro, não tem água do rio, não conversa com ninguém, porque tem uma velocidade que o peregrino não tem. Eu conheci também pessoas que fizeram o caminho de bike, mas sem pressa. Então, anda, sei lá, claro que para eles não tem graça andar 10 quilômetros, como a gente, né? Mas eles andam, sei lá, 20, 30, aí ficam 2, 3 dias na cidade, aí
aí experienciavam. Isso justifica, é legal, né? Lindo, lindo. E também com menos bagagem. Eu já vi gente de bicicleta com 4 alforjes, um GPS, como é que chama aquilo? Lanterna de testa, Pro colado não sei aonde, um excesso de tecnologia que eu acho que é trabalho à toa, entendeu? Eu acho que quanto mais leve a mochila, melhor para a gente realmente experienciar. Quanto mais puder aproveitar, né? Tu usufruir aquele tempo que tu tá lá é maravilhoso. E o conforto, Adriana, da gente realmente desapegar, sabe? No sentido de você só tem um sapato para calçar, não tem que pensar, não sabe se combina, se não combina, né? A camisa é aquela, não é a outra, é aquela. Tá frio, tem manga comprida, tá calor, tem manga curta. Vai chover, a capa está perto, não vai chover, a capa está dentro. Senão, você tem outros trabalhos que agora, por exemplo, está indo ontem, me telefonou uma senhora de Londres que viu uma live minha com uma moça portuguesa aqui, gostou e tal, ficamos 1h30 aqui no Zoom, onde ela me dizia, eu queria informações, mas eu sou artista plástica e eu quero pintar umas aquarelas. Eu digo, então leve o seu caderno, não tenha pressa, senta, você vai ver coisas lindas de morrer. É bem verdade que ela está indo para o caminho português, que hoje eu já conheço menos, né? Porque eu fiz há anos atrás, ele não estava sendo tão prestigiado pelas autoridades. Sim, agora está bastante. Bem mais. Agora já tem outra coisa, já tem mais apoio, o governo português já entendeu que o Caminho Santiago, que o peregrino do Caminho Santiago precisa de ajuda, então já tem mais albergue e tal. Quando eu fiz não tinha nada, foi 2007, já lá se vão 13 anos, e ela então escolheu que não vai carregar a mochila, porque ela quer levar a mochilinha para poder sentar e desenhar. Tudo bem, é o caminho dela, mas ela vai se entregar, porque ela entendeu a bota, ela entendeu as meias, ela entendeu o tipo de roupa, ela entendeu que ficam as máscaras da cidade, que não tem anel, que não tem rímel, que não tem secador de cabelo, né? Que a gente usa sabão líquido para lavar o cabelo, o corpo e a roupa. Agora tem o luxo, agora tem máquina de lavar, máquina de secar. É uma maravilha, não é? Então, também, de novo, com o Covid, não sei como é que isso vai estar rolando, né? A gente tem que aprender de novo como é que estar no caminho, como é que faz isso, né? As pessoas ainda estão um pouquinho panicadas, então acho que isso vai levar um tempinho para. Mas eu achei legal uma coisa que eu soube, que os albergues municipais, e eu espero que em Espanha também, mas aqui em Portugal fizeram isso, não vão abrir para que os albergues particulares possam ter clientes, porque o albergue municipal tem subvenção de governo, né? É que tem muitas normas que os albergues, os paroquiais, municipais, não vão conseguir cumprir, né? Também. Sim, mas aí, o bonito foi o acordo para ajudar quem tem o investimento pessoal, né? Que aí achei importante, né? A sustentabilidade toda essa. Eu quero só voltar aqui, porque o André Lacativa... Sim, presidente, calma, olha o break. É o presidente da confraria do Glorioso Santiago do Rio de Janeiro, doutor Lacativa, amigo querido. Ele e a Clinete deve estar do lado. Aí, aquilo ali chama corda e caçamba, onde está um, está o outro, é do lado. Querido. E ele colocou assim: o Jacobeu definiu que a concha só mostra o que você está no caminho. Quem indica a direção é a flecha amarela. Em diferentes províncias da Espanha, as conchas têm diferentes direções. Exatamente. Então, o Jacobeu já assimilou que não dá para se guiar e já consegue. Excelente, Jacobeu. Né? Porque percebeu que a concha não estava ajudando a ninguém, não é? Exato. Graças a Deus. Mas tem bastante gente colocando, assistindo perguntas, podem colocar que a gente vai lendo, de preferência coloquem na página da Caminhos e Conexões, porque a gente consegue ler todas as perguntas ali e vamos passando para a Maria Alice. Tem umas 8 pessoas querendo saber onde está o livro, onde está vendo o livro, já tem gente dizendo que está vendo o livro, já tem gente que está comprando. A Marinha já disse que que é livro. Depois da live, só adicionar a Maria Alice e ela vai passando todas as indicações.
Não, eu Onde? posso dizer agora, olha, o que acontece é que o livro, no Brasil, ele está no Rio, ele está à venda na Livraria da Travessa, e em São Paulo, na Livraria Martins Fontes. Aqui Tá. em Portugal, ele também está em 2 livrarias, está na FENAC, está num site português chamado Walk, mas eu tenho livros comigo, que eu trouxe do Brasil uma quantidade. Então, quem quiser comprar comigo, que aí já sai com autógrafo, pode ter alguma vantagem, Aham. é só me mandar um e-mail numa boa, Ou inbox. ou mandar um zap, ou pelo Instagram. Aliás, o Instagram também, tanto o Instagram quanto o site, eu estou fazendo uma mudança, porque eu tinha um site que era do consultório, que chamava-se Refúgio da Alma, que eu já tirei do ar. Aí, quando eu lancei o livro, foi feito um site do livro e um site meu. Então, fica tudo muito solto. Eu estou fazendo agora um site que sou só eu e embaixo tudo que eu faço, né? Tanto da escrita, quanto da fisioterapia, quanto do consultório, enfim, e dos textos. E o Instagram do mesmo jeito. Tem um Instagram meu e tem um Instagram do livro. E eu vou acabar com o do livro, vou botar tudo numa coisa só que é E a mais página é fácil. marialicemedina.com.br. O quê? O novo site. Ele está em formação, ele tem muita coisa lá, tem textos, tem fotos e tal, mas está em formação mesmo, quer dizer, está faltando legenda em muitas fotos, está faltando inserção de textos, ele está muito grande, então eu estou... Mas ali já deve ter teu e-mail também, tudo para o pessoal já. Sim, o meu e-mail, você pode até dar, é Vou colocar aqui. Maria Alice. ponto, É, Alice Medina, tudo junto, se não tiver o ponto, não entra. Aham. Maria.alicemedina, tudo junto, gmail.com. Deu, já E aí, quem coloquei. estiver aqui em Portugal ou mais perto também, se for Espanha, eu posso botar pelo correio, a pessoa faz uma transferência bancária, não tem problema. Perfeito. Porque agora, com a fronteira aberta, vai chegar mais rápido, né? É porque amanhã abre as fronteiras, para Portugal abre a Catedral e a Oficina do Peregrino. Amanhã Ai, de que manhã bom, que junto. bom. Então Porque já, já já deve volto. ter gente como esse rapaz Carlos, que já está no caminho, esperando só abrir a fronteira para poder passar. Então, que bom que a catedral... Porque a catedral, quando eu tive lá em 18, ela já estava, como é que chama? Limpinha de novo por fora, que ficou muitos anos coberta, mas ela estava completamente desarrumada por dentro, porque agora a reforma, ou a limpeza, melhor dizendo, para o Tchacobel, está sendo feita por dentro. Mas dá para fazer o ritual da chegada, dá para ver o túmulo, dá para bater a cabeça para o santo, dá tudo certo. Marielice, fala para a gente assim, o que tu considera, né, uma passagem marcante de aprendizado nesses teus 13 caminhos? São 21 anos peregrinando. Eu acho que tem uma bagagem enorme nisso. Eu acho isso fantástico. Eu estou recém em 8 anos e eu sei que eu tenho uma bagagem, então 21 é um aprendizado, sabe? Porque a gente já não é mais a mesma, a Maria Alice, que foi o primeiro, já não é a mesma do segundo. Então, mas eu, assim como nos nossos caminhos, do pessoal que está nos acompanhando, tem aqueles momentos, tem aquela coisa que tu leva para sempre contigo, né? De uma passagem marcante, um aprendizado forte. Olha, tem que contar rápido, porque é uma passagem mais longa, mas quando eu conheci o Tomás, do albergue de Mandiarim, foi Aham. logo na primeira experiência do caminho, o albergue dele era muito, agora está menos, mas continua sendo um albergue difícil, porque é um albergue muito tosco, que não tinha água quente, o banheiro era do lado de fora, era uma coisa muito primitiva, mas ele é um ser, é um templário de 12 gerações, de uma sabedoria incrível. E quando eu cheguei lá, é muito tosco mesmo, é quase um barraco, era. E eu vi tocar um sino, eu adoro sino. Então eu abri a porteira e vi uma pessoa tocando um sino, fiquei paradinha para curtir o sino, fui a essa pessoa e disse, eu queria saber se o Tomás está. Se o Tomás sou eu. Que bom, eu estava te esperando. Eu disse, não, deve ter algum engano, porque eu não avisei a ninguém que eu vinha.
eu sou amiga do Paulo e da Cristina, eles me disseram que não deixasse de vir conhecer você, então eu vim te conhecer, mas eu não avisei nada, mas eu sabia que você vinha. Isso é a sabedoria dele, enfim. Bom, para encurtar, nós ficamos sentados 1h30 do lado de fora, era verão, conversando, e ele começou a falar tudo de mim, como se ele estivesse me escaneando, assim, numa lupa. E eu comecei a chorar, e depois de tanto chorar, eu disse, eu estou exausta, eu tenho que ir embora. Vou embora, não quero ficar aqui, porque eu já estou precisando andar, já estou ficando petrificada. E eles, não, fica aqui, almoça com a gente. Eu disse, não, eu tenho que ir embora e eu vou embora, tá? Ele disse, olha, então eu queria te dar uma sugestão, acho que você deve ir ao Vale do Silêncio. Sim, E eu disse, por quê? Porque você vai viver uma grande experiência lá. Beto Colombo também falou bem. Hein? Beto Colombo adora também. Então, aí ele diz para mim, você vai viver uma grande experiência lá. E eu disse, bom, mas onde é que fica isso? Ele disse, não é no caminho, você tem que sair 25 quilômetros do caminho. Eu digo, não tem problema, eu tenho tempo suficiente, eu tinha passagem para, sei lá, daí a um mês, eu me dei um espaço grande, eu não sabia o que ia ser o caminho. E aí eu peguei no meu guia, naquela altura, né, não tinha celular, a gente levava o guia, ele desenhou aonde eu tinha que entrar, quando chegasse a Ponferrada, em vez de virar para a direita, entrar na cidade, virar para a esquerda, subir. E eu disse, tá bem, eu vou. E eu disse, mas o que é que você acha que vai acontecer? É uma grande experiência de força que você vai viver lá. Acho que vale a pena. Pelo que eu estou vendo de você, acho que vale a pena. Tá bom. Fui eu saindo do albergue e, aliás, teve uma coisa linda, porque eu me virei para botar a mochila e quando eu me virei para a saída, ele estava com mais 4 homens que eu não tinha visto, não tinha percebido mais ninguém no albergue, com uns estandartes templários cruzados, com aquelas bandeiras brancas com o símbolo templário vermelho, e eu pensei, epa, tem algum ritual, tem que esperar acabar. E fiquei parada. E eu não andava, e aquilo também não saía do lugar. Aí o Tomás começou a fazer assim com a cabeça para mim. E eu, sem graça, não sabia o que era, e teve uma hora que ele disse assim, é para você passar aqui. E aí eu, com muita timidez e muita gratidão, fui andando com a mochila, passando embaixo daqueles estandartes, os homens abaixavam a cabeça. Eu saí de lá completamente arrepiada, um encontro com ele, que é meu amigo até hoje, graças a Deus. E, enfim, desci o morro, cheguei a Ponferrada, em vez de virar para um lado, virei para o outro, subi os 25 quilômetros, cheguei no tal do Vale do Silêncio, que era um povoado todo em pedra, desértico, era um lugar que as pessoas iam de fim de semana, casa de fim de semana e tal, e tinha lá uma capelinha, e eu disse, bom, vou na capela carimbar a credencial e saber onde é que, para que lado que eu tenho que ir e tal. O rapazinho estava lá atendendo uns turistas e disse, olha, a gruta é lá no meio. Eu disse, tá bem, eu vou até a gruta e volto para dormir aqui. Ele disse, não, você não pode voltar, porque aqui não tem onde dormir, você tem que dormir na gruta. Eu disse, então a experiência que ele falou já faz parte de ter que dormir num lugar que eu não sei qual é. Aí a gente subiu o campanário da capela e ele apontou lá no meio do vale, tá vendo aquela árvore amarela lá? É lá a gruta. Tá bem, o que eu tenho que fazer? Vira para a direita, para a esquerda, passa o rio, né? E eu fui, achando que estava entendendo o que ele estava falando, um calor de matar. Eu estava com uma camisa fechada aqui, boca fechada, porque no meio do mato, aqueles mosquitinhos e moscas, um lanchinho na mão. E quem disse que eu achava o caminho? E eu subia, e eu descia, e eu passava, eu não tinha jeito. Perguntei a uma senhora, nada, subi, comecei a subir um morro, no meio das árvores e tudo, e começou a me dar uma raiva de mim tão grande. Eu dizia, mas o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Porque é uma criatura que eu não conheço, que me disse que viesse, eu não disse a ninguém do caminho, que eu já tinha amigos naquela altura lá, Sim. que eu vinha para cá, eu estou indo para um lugar que eu não sei qual é,
Então, eu subi aquilo com raiva, sabe? Aquela coisa, o que é que eu estou fazendo aqui? Que ideia de louca! Enfim, não achei o raio da gruta, já eram 5 e pouco da tarde, eu digo, pá, vou voltar para trás. Voltei, até aí dava para ver o lugarejo e tal, voltei. O rapaz estava fechando a capela e me olhou, eu estava com os braços, com os lanhos e as pernas de bermuda, e ele disse, você está toda machucada. Eu disse, não, isso é aqueles gravetos que vão encostando e tal. Eu fui na fonte, lavei tudo, que estava com sanguinho e tal. Eu disse, agora explica de novo que eu tenho que chegar nesse lugar. Eu posso dormir aqui? Não, aqui não pode dormir. Nem ali na varanda daquela casa, não, eles não permitem. Tá bom, então me explica de novo que eu tenho que achar esse negócio antes de escurecer, que felizmente o sol até 10 horas da noite, né? Como é julho. E aí ele explicou de novo, é porque ali embaixo, você, em vez de virar para a direita, virou para a esquerda, enfim. Subi tudo aquilo de novo, já pelo lugar certo. Depois de uma curva, apareceu a entrada da gruta. Eu digo, bom, aleluia, tá bom, já estava de novo, né? Já eram 9 horas da noite, aquela altura, quando eu consegui chegar lá. Botei o meu bastão, o meu chapéu, fiz uma foto, estive aqui, né? Aquela coisa de peregrino, e entrei na gruta. Quando eu entrei, era uma gruta assim de terra, e ali havia vivido no ano de 932, olha lá, hein? Olha o número, não tem 1000 na frente, não, 932, um santo homem chamado San Genárdio, que tinha poder de cura. Então, as pessoas saíam da aldeia e iam para lá, ficavam com ele tratava com chás, com ervas, com não sei o que, e as pessoas depois voltavam. Mas ele viveu lá 5 ou 6 anos, naquele lugar. E tinha, então, essa terra batida, no fundo da gruta, uma mesa com uma toalha com o nome dele, com uma porção de cruzinhas e papelotes, via-se assim na entrada um lugar preto, que via-se que era um fogo, né? Um lugar de cozinhar, sei lá. E quando eu entrei, estou olhando aquilo, me dei conta de que a minha lanterna estava com a pilha fraca e eu não tinha vela e não tinha fósforo nem isqueiro. Eu digo, pá, eu vou ter que comer rápido um lanche e me arrumar para ficar parada, porque na hora já o sol estava lá em cima no cumezinho, na hora que isso ficar escuro, eu tenho que ficar parada. E foi o que eu fiz, comi rápido, escrevi, aproveitei a raiva que eu estava, escrevi no diário para descarregar, e entrei na gruta, me arrumei inteira. Quando eu acabei de arrumar, eu fiquei pensando assim, mas será que alguém me viu subir? Será que vem aqui alguém mexer comigo de noite? Será que tem cobra? Será que tem lobo? Eu digo, no panic, não há o que fazer. Não tem como... Não tem, só posso chorar, que era a primeira tentativa. Não há o que fazer. Então, eu vi umas tábuas no canto lá, puxei as tábuas, porque seria a entrada da gruta, imaginando que qualquer coisa passasse, eu tenho sono leve, me acordasse, e sentei. Eu digo, bom, vamos meditar, porque aí aquilo baixa, né? Porque a cabeça estava começando a trabalhar para me atrapalhar, e eu fiquei sentada, meditando muito tempo, e, de repente, eu me senti quase que me transformar numa águia, mas era uma águia branca do meu tamanho, com a minha envergadura de braço. E eu me via, eu saí voando pelo vale, e eu me via sentada dentro da caverna, meditando, mas eu fiquei horas voando naquele vale, que nem passarinho canta, porque são 2.500 metros de altitude, e depois eu entrei num sono profundo, profundo, profundo. Acordei com um barulhinho, eu digo, opa, tem barulho, não sei o que é, peguei a lanterna que estava assim no peito, olhei em volta, estava tudo arrumado como eu tinha deixado, impressão. Fechei o olho de novo, daqui a pouco o barulhinho de novo, eu olhei e tal, quando eu não vi nada, eu resolvi virar a lanterna para o teto. Quando eu levantei a lanterna, era um teto de Hitchcock, de morcegos. Mas assim, daqueles filmes Hitchcock, eles todos assim, olhando para mim. E eu digo, cara, ainda bem que eu não olhei de dia, né? Quando eu entrei, porque eu não teria coragem de ficar.
E aí eu tinha vestido tudo que estava na mochila, porque começou a fazer frio. Eu fui devagarinho, tinha sobrado um shortzinho de tactel. Eu puxei aquilo, botei no rosto assim, fechei aquela tampa do saco de dormir. E disse, "Bom, agora é esperar amanhecer, porque não há o que fazer." E, de novo, entrei num sono muito profundo, acordei com uma recha de sol entrando por um buraco daquilo lá. E quando eu acordei de manhã, e aí estava tudo quieto de novo, que eu fui lá para fora, a minha expressão era só de gratidão, porque eu tinha passado uma experiência de pânico, primeiro, foi muito rápido, porque eu tinha passado uma experiência de raiva de mim mesma, né? do desafio à toa, não estava passando aquilo, não precisava ter passado. A coisa do morcego, que poderia ter dado errado, mas deu certo, né? Um lugar de abrigo. E o melhor de tudo é que, se eu tinha dúvida se eu era uma pessoa corajosa, eu descobri que eu era. Então, essa foi a grande experiência que eu tive nessa experiência da gruta. Fantástico. E depois, conversando com o Tomás, eu disse, olha, aí contei para ele tudo que tinha acontecido anos depois, quando eu voltei, 2 anos, 1 ano depois, 2 anos, sei lá, e ele disse, viu, você ia passar você ia ter uma experiência muito forte. E isso ficou para sempre. Nunca mais eu me achei uma pessoa fraca. Nunca mais eu achei que eu não tinha coragem. Acho que sim, mas coragem, sim, ser forte, sim. Não precisa se jogar do jeito que eu me joguei, não é? Mas podia ter dado errado. Mas foi uma experiência muito reveladora de mim comigo, sabe? Aquela coisa que você se reconhece sem modéstia, sem nada, um aprendizado absolutamente meu, tanto até da confiança nele, uma pessoa que eu não conhecia, mas que professa a mesma fé que eu, né? Que tem essa entrega. Claro. E foi, então, essa, quer dizer, o que mais me marcou mesmo. Ao longo desses anos, tem situações fantásticas, mas a experiência pessoal mais forte que eu tive no caminho foi essa experiência da gruta, que tá no livro, quando fala do Vale do Silêncio, está lá. Eu até passei uma foto antes. O Alexandre Calmon, enquanto tu estava contando, né, ele colocou assim, os medos, ali estava a lição. Então, os medos, a dúvida também, né? Se eu seria capaz, ou se eu teria lucidez, ou não ia panicar, ou se eu tinha coragem, porque eu podia não ter visto os morcegos, mas eu vi, e a coragem apareceu no momento que eu vi, né? A raiva apareceu no momento que eu estava subindo, perdida, a gratidão apareceu quando eu acordei de manhã e estava sã e salva, pronta para andar de novo, não é? Claro. E a flexibilidade, quando tu pegou o short de tactel, porque tu teve um lampejo de rapidez de raciocínio, né? Que o peregrino tem. Era a única coisa minha que estava exposta de pele era o rosto, porque o resto estava toda coberta, porque estava frio. E aí o short não servia para nada, eu vesti tudo o resto, uma calça em cima da outra e tal, mas o short não servia para nada, ficou lá dentro da mochila. E eu sempre dormia com a mochila embaixo das pernas para descansar, então eu consegui devagarinho, sem fazer muito movimento, para não espantar, né? E para não ter a lanterna, que felizmente não estava nem forte, para poder pegar o short e cobrir o rosto, aí fechei aquele capuz que tem do saco de dormir, e foi o que me protegeu. Então, em termos de desafio, eu acho que foi o mais forte que eu passei até agora no caminho. E aí tem uma pergunta que eu queria te fazer. Tu tem um conceito de alma peregrina, tu pode nos contar, já, porque tu deu já todo Olha, alma peregrina com virtudes. Natália, a tua voz está picotando, eu não entendi o que você perguntou. Tem um conceito da alma peregrina, que é super bonito. Tu agora falou do caminho de virtudes que tu tem, né? Tu já é. Eu não sei. Eu acho que não é para rotular, não, sabe? Eu acho que não tem receita. Eu acho que a receita do caminho é a entrega.
para quem é mais religioso, Clinete é uma que já fez 1 milhão de caminhos e ela virou uma estudiosa e é uma Maravilhoso. pessoa muito religiosa, então ela conhece os padres, ela conhece as igrejas, ela conhece a história das igrejas, então ela caminha, claro que caminha, com outro olhar, não é? Com outra maneira de estar no caminho. E eu acho que é válido para qualquer pessoa, e cada um de nós tem uma maneira de estar no caminho. Mas eu acredito que a paixão pelo caminho e o reconhecimento do aprendizado que o caminho nos dá só vem quando você se entrega. Se você vai ao caminho como sei lá, um passeio turístico, você vai ver um monte de coisa que não é legal. A cama não é boa, o banheiro também não é bom, o vinho não estava tão bom, a sopa estava fria e não tinha água quente. Tem um monte de coisa para reclamar. Claro. Afinal, você saiu da sua zona de conforto. Afinal, você caminha, não importa quantos dias, mas você dorme uma noite em cada cama, com pessoas que você não sabe quem são. Então, Sim. hoje em dia, também a gente não sabe o que vai ser, vai mudar isso, não sei como é que vão ser os albergues agora, mas tão importante quanto as botas são os tampões de ouvido, né? Claro. Porque não é fácil. Agora, eu acho que a entrega para o caminho, com qualquer fé que a pessoa tenha, seja qual for o seu caminho de fé, ela é válida, porque existe o aprendizado, existe a conversa com o corpo, a pessoa aprende que tem que andar mais devagar ou mais depressa, ou que tem que segurar o bastão mais assim ou mais assado. Eu, por falar em bastão, eu não gosto daqueles stickers de ferro, que as pessoas andam como se estivessem andando na neve, e aquilo, além de dar uma trabalheira para carregar, ainda são 2, e você parece que está marchando, não é aquilo. O bastão ideal tem que ser maior do que a gente, para você poder manter a sua mão na altura do ombro, para você não fazer movimento excessivo, mas é necessário porque é a sua terceira perna. Claro. Você vai trocando de mão de acordo com o seu descanso, mas ele te ajuda a descer, ele te ajuda a subir, ele te ajuda a transpor pedra, transpor um rio. Então, ele é um companheiro de viagem. Ele é necessário por isso. Mas esses que as pessoas levam de andar, aquilo, eu acho que nem ajuda o corpo, nem ajuda como peregrino, além de ser mais coisa para carregar. Fantástico. Cajado, tu falou, é verdade, eu também concordo isso. Eu uso um para subida e descida. Marelice, a gente agora está nos encaminhando, né, para a parte final, assim. E nos fala um pouco de como está a tua vida em Portugal. Olha, eu já vinha para Portugal há muitos anos como mãe, como turista, que a minha filha Roberta vive cá já há 17 anos, e ficava sempre hospedada com ela, com muito conforto, com muito acolhimento. Ao longo dos anos, meu pai era português, era do Porto, a minha avó paterna também. Eu já sou portuguesa há muitos anos, já estou no 3º ou 4º passaporte. E eu vinha, então, ao longo dos anos, fui fazendo amigos e tal. E houve um momento, em 2018 exatamente, que eu estava lançando o livro, foi quando eu voltei do caminho. Em 2016 eu comecei a preparar o livro, que levou 2 anos em preparação até ser lançado em novembro de 2018, no Rio. Depois foi lançado aqui em Portugal em maio do ano passado. E eu já vinha tendo vontade de novo de sair do Brasil. Não pelo Brasil, mas por mim, né? Uma vontade antiga de conhecer o mundo, de viajar, de conhecer pessoas novas. Então, eu escolhi viver aqui um período para ver se eu gostava de viver, porque uma coisa é você vir de turista, outra hora você tem que saber onde é a lavanderia, o supermercado, né? As coisas do dia a dia. Então, o ano passado, eu fiz uma experiência de ficar aqui 7 meses corridos, numa outra região, eu fiquei morando no Chiado, e tive a alegria de lançar o livro aqui na Casa Pau Brasil, que é um ícone, um palacete do século XVIII, que é uma casa que representa o Brasil com marcas,
com uma elegância, com um amor pelo Brasil incrível. Sim. E pelo acolhimento deles, logo em seguida a Travessa veio para cá também, então começou a vender o livro. E foi tão bem acolhido que eu comecei, essa foto aí é uma palestra que eu fiz no Estoril ano passado. Eu comecei a fazer palestras pelo país. Então, eu já fiz palestras no Porto, eu já fiz em Cascais, eu já fiz na Casa Pau Brasil, enfim. Então, o livro começou a ser muito aceito, eu fui para a televisão, fui para a rádio, então me dá muita alegria e eu fui muito feliz no sentido do aprendizado, de novo, de aprender a morar aqui sozinha, né, com as obrigações que geram uma maneira de viver diferente do conforto que a gente tem de ter muito apoio no Brasil, né, são hábitos diferentes. E aí resolvi. E hoje eu moro em Campo do Ourique, que é um bairro espetacular, lembra a Gávea do Rio, tem tudo, tem uma luz incrível, uma energia incrível, tem tudo no bairro. Eu estou muito bem instalada, muito bem acolhida, e num apartamento pequenininho, mas que está com toda a minha energia, com toda a minha alegria, e eu sou muito feliz aqui. Então, eu estou honrando, né, a minha memória atávica do meu pai e da minha avó, e eu estou muito feliz aqui, de amigos, de experiências, de oportunidades de conhecimento. Cheia de projetos, dando muita palestra, representando o Não, Brasil. tem muita coisa assim. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma empresa de turismo que trabalha com o Tchacobel, que vai fazer um webinar com o cônsul, enfim, no início do mês, e aí me convidaram para participar do webinar. Amanhã eu vou almoçar com um autarca daqui que ouviu falar do livro e quer me conhecer. Então, é um caminho peregrino no asfalto, né, aqui, mas com acolhimento e com amizades lindas, gente de verdadeiros reencontros, e eu estou muito feliz aqui, mas não é definitivo, né? Eu tenho 2 filhos e 4 netos no Rio que me levam e não posso abrir mão deles. Então, agora estou dependendo de poder ou não poder voar para lá, mas a ideia é me dividir um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, tá aí, cada hora, cada foto dessa, essa é uma palestra que eu fiz no Rio, já no ano passado. Então, eu estou muito feliz porque eu tenho orgulho desse trabalho, do livro, e falar do caminho, para mim, é paixão mesmo, né? Então, agora eu já ia para o Caminho Português em abril, quando fechou. Esse aí é da Bienal. Eu tive aqui o ano passado em Lisboa também na Feira do Livro. Essa foi a Bienal Internacional do Livro no Rio Centro. Então, eu estou caminhando com o livro desde que ele nasceu. Ele está me levando para experiências lindas, para conhecer pessoas que é um carinho, uma honra. Esse é o meu filhão mais velho, o Júnior, que estava na Bienal comigo. Que bonito. Então, esse veio para o caminho comigo em 2010. Esse é peregrino também. E deve ser emocionante com o filho, cara. Não, foi em 2010 que eu vim com o Júnior, e é agora que eu ia para o Português em abril, fechou o Covid. E o meu filho do meio, Rodolfo, queria conhecer de Sarria para diante. Então, a gente já estava com tudo marcado para ir no final de maio, também teve que ser postergado. Agora ele vai ter um bebê em setembro, então também não pode em setembro. Então, talvez em maio do ano que vem, com outro filho. Assim que eu puder, volto para lá. Eu digo que é para tomar a bênção para o caminho, sabe? Eu gosto de ir lá para conversar com o santo, mas o estar no caminho me abastece muito, muito. Já estive como voluntária, sabe? Tenho vontade até de alugar uma caravana, um motorhome e estar no caminho a serviço, entende? Aquelas que você para num lugar para ajudar o peregrino, né? E talvez, não sei, vamos ver. Tem tanta... O caminho vive em mim, isso aí já está visto, é parte de mim, é alegria, é reconhecimento, é gratidão por tudo que eu recebo dele e pelos amigos que vêm, como vocês, e como o pessoal da confraria e pessoas do mundo inteiro que, por causa do caminho, estão em mim.
Tu falou tudo. A alma peregrina para ti é entrega. Por isso que está tão certo e tão sempre tão auspiciosas. Verdade. Tu te entrega para mim, projetos para as pessoas, isso é muito lindo. E eu nem sabia, quando eu te vi como peregrina, eu já senti isso. Isso foi muito lindo. É muito legal a gente rever os peregrinos, começar agora esse projeto, começar a saber as histórias. É muito emocionante. Que bom. Maria Alice, a gente está no nosso prazo. Me diz uma coisa, diz uma frase. Nós ficava conversando, né? Me diz uma frase que te emocione. Uma frase. Eu uso sempre, eu acho que eu estou ficando repetitiva, mas ela é significante para mim, e acho que para vocês e para quem está assistindo a gente também, que parece, né? Parece nessa conversa toda que Santiago, ou melhor, que a catedral ou a cidade de Santiago é o fim de quem vai peregrinar. Na realidade, ninguém chega a Santiago. Todos nós vamos a Santiago, porque o caminho nunca termina. É isso. Essa é a frase que eu acho que é importante. É essa consciência de que a nossa vida é um caminho. E a busca é permanente, e a reverência à vida é permanente, a reverência ao próprio corpo, a reverência às experiências que a vida coloca, inclusive essa situação mundial de novos aprendizados, né? Que seja de mais higiene, de um olhar mais amoroso ao próximo, de novos hábitos de respeito ao espaço do outro. E eu acredito que a gente vai sair com aprendizados melhores. Então, para mim, o caminho não termina. Que lindo. Gratidão. Gratidão. Ai. A gente sempre pergunta, né, uma última pergunta, que é o momento que te conecta. Só que eu estou sentindo uma conexão tão grande aqui agora, mas o momento para ti que te conecta a tudo isso? Eu não sei te dizer. Eu não sei se é quando eu medito, eu não sei se é quando eu falo do caminho, eu não sei se é quando eu estou mais serena e estou mais centrada, né? Com o pensamento mais no foco. Eu não sei te dizer qual é o momento que me conecta. Eu posso te dizer que eu te sinto conectada ao caminho full time. Né? O tempo todo. O tempo todo. Eu sinto, sabe, o teu ritmo, a gente conversando até fora do assunto, eu te sinto conectada no caminho o tempo todo. Eu acho uma grande dádiva. E eu sinto que eu entendo, melhor dizendo, essa conexão permanente, esse apaixonamento pelo caminho permanente é quase como um presente para mim mesma, porque eu sou tão inteira lá e eu tenho tentado de muitos anos para cá ser tão inteira comigo, coerente, com novas escolhas, com novas buscas, com me permitindo experiências diferentes, não é? Que já aconteceu há muitos anos atrás, quando eu me separei, agora aconteceu de novo, quando eu opto por morar numa outra terra, né? Então, eu acho que essa conexão, essa centralização, não é centralização, não é a palavra, Alinhamento. Alinhamento, exatamente. Eu acho que é esse alinhamento que justifica e que, em algum momento, eu sou capaz de dizer para mim, oba, parabéns para mim, né? De ser realmente coerente, estar alinhada com o propósito. E o propósito, para mim, é
a lealdade ao que eu busco, ao que eu reconheço nos outros, a gratidão da vida que eu tenho, da quantidade de bênçãos que eu recebo, seja das pessoas, seja das oportunidades que a vida coloca, a alegria de estar honrando um trabalho que eu fiz com o maior orgulho por um espaço no mundo, o que eu respeito, que é o caminho, a experiência de estar no caminho. Então, eu acho que tudo isso traz para um lugar de conforto, sabe? De abraço, de afeto, de gratidão. Então, eu acho que é isso. Maria Alice, olha, Olha, pega o leitinho aí. Tem palavras, mas eu quero te dizer assim, ó, o pessoal está todo comentando, só para te dar um comentário, um feedback assim, obrigada a todas as meninas, foi uma live realmente iluminada. O Vars mandou, o Calmon, a galera está toda comentando, depois ela vai ver todos os comentários depois, mas eu quero só que tu te sinta abraçada, sabe? A Natália falou no começo da live, aquela experiência, foi em 2016, eu acho aquilo, no Rio, eu conheci tu e a Clinete junto, para mim foi um momento muito forte, porque eu me lembro que vocês começaram a conversar comigo, foi em função do livro do meu pai, aquela toda conexão, e eu me senti abraçada, né, naquele momento. Que tu sinta esse abraço agora. Eu sei que em nome da Nath, em nome de todo mundo que esteve aqui conosco. E, então, um abraço forte, sabe? Uma energia maravilhosa. Tu realmente é uma mulher iluminada. Uma peregrina, com P maiúsculo. Obrigada. E para nós é muita gratidão. Que bom. E essa triangulação, né? Estamos cada uma num canto do universo, com essa conexão, com essa energia, com essa intenção. E a nossa intenção, fazendo essa conversa toda, é contagiar as pessoas, né? Exato. É convidar a que se permitam essa experiência, que busquem essa experiência de entrega. Eu acho que é por isso que a gente fica tão forte quando a gente está conversando com peregrinos, porque a intenção é a mesma, né? E vocês são duas peregrinas tão apaixonadas quanto eu. Então, acredito sim que a gente tenha criado uma egrégora muito forte, que tomara a gente tenha contagiado muita gente mesmo. Que bom. Você falou uma coisa que eu achei linda, que eu adoro, eu honro o caminho. E quando acontecem esses encontros, eu acho que nós estamos nesse mesmo caminho de virtudes, porque nós honramos o caminho, então a gente se encontra nessa egrégora contigo. Gratidão, minha linda. Mas é isso que eu acho que não é aquela coisa festiva, peregrina, sabe? Oba-oba do caminho, ei, barulho. Não é isso, é mais sutil. Tá. Há quem não se encante como a gente se encanta, né? Há quem não se apaixone como nós nos apaixonamos pelo caminho. Mas a nossa conexão é tão forte que eu acho que... não gosto dessa palavra, acho. A nossa conexão realmente ficou tão forte por essa reconhecimento de gratidão ao caminho, porque ele fez para cada uma de nós três, não é? E para tanta gente que a gente conhece, porque estamos as três aqui mais próximas, né? Uma olhando para a outra. Mas eu torço imenso mesmo que a gente tenha mostrado a quem está com a gente esse tempo todo o que é o caminho, né? Quer dizer, uma outra maneira de ver a experiência peregrina, que não seja falar do que é difícil, do que, sabe, do que bota, o que roupa, não é isso. Eu acho que o caminho é muito mais do que isso. E a gente, quem conseguir entender, vai usufruir o caminho de uma maneira melhor. Verdade. E quem precisar de conselhos, quem precisar de uma conversa, de um coaching, eu estou inteiramente aberta, eu faço por Skype, eu faço pelo Zoom, eu respondo e-mail, eu falo pelo Instagram,
porque a minha intenção é que as pessoas vão ao caminho, usufruam o caminho, mas não se machuquem, não sofram por uma coisa que não há necessidade de sofrer. Claro. E também não teimem, não é? Porque o caminho mostra o que tem que mostrar. A pessoa teima, chega lá, passa mal a toda. Não vale a pena. Ai, lindas. Muito obrigada. Gratidão. Linda. Queridas, Nosso sol. obrigada. Olha, alegria minha de ter sido convidada. Eu já tenho visto as lives que vocês têm feito. Muita gratidão por vocês terem me convidado e para a gente ter esse tempo que nós ficamos juntas. E claro que a gente podia ficar aqui mais 1 hora, mais 3 horas. É assunto para tudo. Verdade. E que breve a gente possa se abraçar fisicamente, né? Porque agora o abraço é só assim, por conta aí do que a gente está passando. Tá bom, minha querida. Obrigadíssima. Carinho enorme. Gratidão, gratidão. Fiquem e o pessoal bem. que está conosco, muito obrigada. Terça-feira que vem a gente está conectado com vocês. Quero mandar um beijo para minha irmã, que hoje minha irmã está aqui também, peregrina também, né? Já é da família. E, Vanessa, um beijo. Galera toda que nos acompanhou até agora, gratidão mesmo. Semana que vem, a Maria Alice falou várias coisas de detalhes dos albergues, nós vamos estar com o Cistos, que é o Orlando vai estar aqui falando de detalhes Como está o Santiago hoje? Como está a cidade já, com a abertura da igreja, atualidades, né, de Santiago? Daqui a uma semana já deve ter mais informação, né? Vai abrir amanhã. Porque estava tão lindo ouvindo todas essas tuas experiências, desde a águia branca do Monte do Silêncio, enfim. Maria Alice, um beijo no teu coração. Querida, olha, brigadíssimas duas, tenham um final de noite em paz. Muita gratidão mesmo, muita alegria de estar com vocês aqui reunidas falando dessa paixão comum, tá? E que todos que estiveram conosco, obrigada, e que permitam-se conhecer o caminho. Super vale. Tá bom? Beijo. Tchau, galera. Beijo. Obrigada. Gratidão. Beijo. Obrigada, querida. Obrigada.